Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais uma vez aqui, né? Um sabadão para Jesus. Como diz o nosso irmão Wagner, lá do Rio de Janeiro, né? Sabadão para Jesus hoje, meus irmãos. Amém? Muito abençoado hoje. Lugar maravilhoso para pregar a palavra. Deixa eu mudar a câmera. Aqui, ó. Aqui é uma feira. Feira. Avenida. Hospital. Lugar de enfermos, que é o cais. E palavra hoje vai estralar, né? Glória a Deus. É um privilégio pregar o Evangelho. Vou filmar aí. Eu passei um tempinho sem filmar. Tô meio desanimado com o YouTube, viu? Então não saí ainda porque Deus ainda tá operando nessa terra. Show de economia, show de preço baixo. Gente, Boi Alimentos é o melhor caso de carnes da região. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoa a todos. Deus abençoa os orantes, todos os ouvintes. E aqui fica a minha saudosa cumprimentação com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Desejo para você nesse dia de hoje a paz que excede a todo o entendimento. A paz a qual Jesus deixou. Jesus falou: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá. É essa paz a qual eu te desejo nesse momento. Uma paz que não depende de maconha. Uma paz que não depende de você estar numa chácara. Uma paz que não depende nem de cachaça. É a paz verdadeira que excede a todo entendimento. Essa é a paz a qual eu vos saúdo. Com essa gloriosa palavra a qual eu estou nas minhas mãos agora. Pois eu não sou nem um frequentador de templo. Não sou evangélico. Sou servo de Jesus Cristo. Existe uma grande diferença entre cristão e evangélico. Evangélico, todavia, tem compromisso com a sua religião. Cristão, ele tem compromisso com a palavra de Deus e ele zela pela palavra de Deus. O evangélico, ele acha que é só frequentar um templo e está tudo bem, Deus vai preparar para ele um lugar. Mas o cristão, ele tem a certeza de que se ele tropeçar em qualquer ponto desta palavra, ele vai ficar estreito o caminho da salvação. Vai ficar realmente difícil de ser salvo. Então, mais uma vez, eu deixo bem aqui explicado. Eu quero ressaltar que eu não tenho o intuito de fazer propaganda. Eu não uso o Evangelho de Jesus Cristo para fazer propaganda para a igreja, não. Coitado daqueles que estão usando o Evangelho para poder exaltar a placa da igreja. Coitado daqueles que usam a palavra de Deus e o nome de Deus em vão para poder fazer o templo dele ser conhecido. Eu quero ressaltar, não é esse o intuito do Evangelho. Não é para isso que eu vim. Vim para pregar as Escrituras Sagradas, conforme o que Jesus anunciou, conforme o que veio da boca de Jesus, aqui está na minha mão agora. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Existe uma grande diferença entre pregar um Evangelho e pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o que está escrito. Um Evangelho é o que você ouve nas famosas religiões. E por que eu digo um Evangelho que é o que você está ouvindo em maioria das religiões? Porque é outro Evangelho. Não é o Evangelho que veio da boca de Cristo. Não é o Evangelho que veio por revelação de Cristo, que muitos estão ouvindo dentro de igrejas. São palavras de prosperidade, que não é Evangelho de Jesus. São palavras de autoajuda e motivação. Agora uma pergunta: para que uma pregação motivacional enquanto a pessoa precisa se livrar do seu pecado? Para que eu motivar uma pessoa que está indo de mal a pior, prestes a cair num abismo? E é por isso que Jesus falou: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Você tem noção de que ordem é essa que Jesus deixou para a igreja? Uma ordem a qual não está sendo nem tão pouco zelada,
nem tampouco está sendo seguida. E eu, como sou um servo inútil, porque só faço aquilo que está escrito e nada além daquilo que Deus mandou, estou aqui então, em nome de Jesus Cristo, para anunciar essa palavra maravilhosa, porque para mim é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele relatou lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, e versículo de número 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O evangelho de Cristo salva somente aquele que crê. Sabe o que acontece com os que não creem? Em Marcos 16, versículo 16 diz: os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Então o mundo segue em condenação porque não crê na palavra do Senhor, como diz. Muitos dizem: eu acredito em Deus, mas será que acredita mesmo? Será? Será mesmo que a sua fé é verdadeira diante de Deus? Porque todo mundo vai dizer: eu acredito em Deus. Mas Jesus, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de teu ser, jorrarão para a vida eterna. É isso que nós temos que crer como diz as Escrituras. Acreditar em Deus de uma forma qualquer, todo mundo acredita. Até um bandista crê em Jesus, até o muçulmano crê em Deus. Mas a Bíblia diz: quem crê como diz as Escrituras. Como que é que as Escrituras nos ensinam a crer em Deus? Obedecendo, não somente ouvindo, não somente frequentante de templo religioso, não somente frequentando de igrejas católicas, evangélicas, mas praticantes. Veja o que fala em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, está dizendo que uma pessoa que só ouve, ela engana a si mesma. Uma pessoa que só fica ouvindo, ela se engana a si mesma. Mas a Bíblia diz que temos que colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja o renovo de Cristo na sua vida. Você tem que colocar em prática o Evangelho. Eu quero apresentar para você agora versículo de Lucas, capítulo 9. Vim pregar o Evangelho de Jesus. Muitos hoje não querem mais pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para quê? Para ganhar almas. O Evangelho que muitos gostam de pregar é para ganhar dinheiro. Não é esse Evangelho que eu tenho parte com ele, nem tampouco Jesus tem parte com ele. Coitado daqueles que estão pregando por interesse e estão ganhando em cima daquilo que não pertence a eles, porque o Evangelho foi dado de graça. Jesus falou: de graça recebestes, de graça foi dado. Coitado de pregadores que cobram milhares de dinheiro, ganham em cima de fiéis. Coitado de pastores que de 6 em 6 meses ficam fazendo fogueira santa, arrecadação de dinheiro. O Evangelho não é para isso não, meu irmão. O dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males. A ganância leva o homem à perdição. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou ressaltado lá em Atos. Se não me engano, aí, um livro, a carta aos Coríntios. Dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não estou falando que você não tem que trabalhar. Não estou falando que você não precisa do dinheiro. Mas a Bíblia está falando que aqueles que colocam sua confiança no dinheiro, aqueles que buscam enriquecer, esses caem em laços nocivos. Olha o que vai dizer em Romanos, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Apresento-vos o Evangelho de renúncia. Apresento para você agora as palavras de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar ao mundo inteiro, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem,
quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo, que qualquer que dos homens que aqui estão, alguns há que não provarão então a morte, mas verá o Filho do homem no reino dos céus. Jesus falou, apresentou para nós o evangelho de renúncia. Renunciar. É necessário o homem renunciar a si mesmo. É necessário o homem desagradar a si mesmo para agradar a Deus. Todavia tem que ter renúncia. Não tem como servir dois senhores. Ou você está servindo a Deus, vivendo para agradar a Deus, ou você está servindo a si mesmo, vivendo para agradar o diabo com os sentimentos que ele impõe dentro do coração. Jesus falou, não tem como servir dois senhores. Ou vocês servem ao dinheiro, ou vocês servem a Deus. Ou vocês estão em busca de riquezas terrenas, ou vocês estão em busca de riqueza no reino dos céus, que é vida com abundância. É esse tesouro que Jesus falou, que nós, para alcançarmos ele, nós temos que renunciar tudo nessa terra. Agora, renunciar tudo nessa terra que Jesus fala, não é dar o seu carro na igreja fulana de tal, não é pegar a sua casa e entregar no altar dos bispos. Não é esse renunciar que a Bíblia diz, não, de dar carro e casa, não. Jesus não está interessado em carro seu, Jesus não está interessado em dinheiro seu. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Ouviu? Mateus 6,33, não ajunteis para si tesouro. Na verdade está escrito assim, mas buscai em primeiro lugar ao reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas Deus vos acrescentará. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. O homem todavia tem que renunciar a si mesmo. O que seria isso, renunciar a si mesmo? O coração todavia ele pede coisas que levam o homem a pecar. Todavia o coração pede que o homem esteja na mesa de um bar, ou então que venha buscar uma maconha para poder sentir paz. Todavia o homem se refugia no pecado para buscar alegria, para buscar paz. Por que você acha que os botecos estão lotados hoje? Por que você acha que as pessoas estão gastando seu dinheiro na cachaça hoje? Sabe por quê? Porque estão agradando a carne. E a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque a carne não está sujeita à vontade de Deus, mas os que andam na carne estão sendo inimigos de Deus. Por isso que Jesus falou, renuncia-se a si mesmo. Renuncia o desejo que está no coração, porque muitas vezes esse desejo é mau. Porque muitas vezes esse desejo é um desejo cobiçoso, que faz você cobiçar coisas que te induz à perdição eterna. Estou falando da renúncia que Jesus falou. Tem que ter renúncia, tem que servir somente a Deus e deixar o Deus deste mundo de lado. O Deus deste mundo atua como? Atua através de várias coisas. Uma das formas que o Deus deste mundo, que se chama Satanás, a Bíblia diz que o Deus deste mundo é Satanás, é através do dinheiro. Através do dinheiro muitos estão se corrompendo. Hoje, homens que já foram grandes homens de Deus que não são mais, porque o dinheiro comprou a boca deles, e a boca deles não fala mais acerca dessa palavra. O dinheiro, ele corrompeu muitos homens. E eu, como eu não tenho rabo preso com placas de igreja, com religião evangélica, com religião católica, eu posso muito bem falar nomes, porque a Bíblia me dá o direito e me dá a autoridade para citar nomes, sim. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as abertamente. A Bíblia em Efésios 5,11 diz, condenai-as abertamente, porque o que eles fazem só fica em oculto, até que venha a luz e manifeste e diga que é torpe. Ou seja, o que é errado, o que estão fazendo por debaixo dos panos, o engano, a heresia que estão pregando dentro dos templos, só fica escondida até que essa palavra seja conhecida, ou seja, até que ela seja pregada abertamente, e aí você vai ver onde que está o erro, aí você vai ver onde que está o pecado seu, aí você vai ver aonde que estão te enganando. Por isso que Jesus deu ordem para pregar o evangelho a toda criatura, porque o povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou, errais, não conhecendo as escrituras sagradas, nem tampouco o poder de Deus.
E é por isso que Jesus deu ordem para a igreja pregar o evangelho, porque esse conhecimento aqui, ó, é o que transformou a igreja. Se hoje eu estou aqui pregando evangelho, é porque outrora eu conhecia esse evangelho. Outrora eu estava na pinga, outrora eu estava aí na cocaína, nas drogas, estava perdido no mundo. Mas Jesus, ele me achou, sabe para quê? Porque ele viu dentro de mim coragem. Muitos têm coragem dentro de si, mas a coragem não é o suficiente para largar o pecado. A coragem não é o suficiente para largar aquilo que desagrada a Deus. E aí estão se acovardando. Mas não é porque são covardes, mas é porque simplesmente está deixando o sentimento do coração falar mais alto, a ponto de desagradarem a Deus. Amém, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. E esse é o evangelho do reino, a qual Jesus falou. E o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Ouviu? Jesus falou, antes dele vir nas nuvens no céu, com poder, com grande glória, o evangelho verdadeiro, que é o evangelho do reino, será pregado em todos os cantos da terra. Você tem noção do que poder é esse que eu estou agora pregando? Você tem noção de que poder é esse que está agora na minha mão, que é a Bíblia, a palavra verdadeira de Deus? Jesus falou que o evangelho do reino será pregado em todos os confins na terra, e em seguida virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Se o evangelho tem poder para transformar uma vida, quanto mais para matar uma vida. Se escandaliza. Jesus falou, na verdade o apóstolo Paulo, ele diz, a letra, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. O que significa isso? Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus para discernir essas palavras, elas são palavras que servem para matar a alma. Pessoas que lêem essa palavra de qualquer forma, interpretando do seu jeito, essas palavras podem servir para a perdição da sua alma, pode servir como pedra de tropeço para a sua alma. Por isso, leia a palavra do Senhor, mas todavia peça ao Senhor entendimento, para que não sejam letras como armas para te matar. Foi o que o apóstolo Paulo disse, a letra ela mata, o Espírito é que vivifica. Essa palavra aqui, todavia, para mim ler ela, para você ler ela, você precisa pedir entendimento, porque somente o Espírito de Deus vai vivificar essas palavras, vai colocar vida nessas palavras. Por isso que o ateu, ele não se converte. Para o ateu, isso aqui somente são palavras. Para o ateu, isso aqui é chamado de Bíblia. Para o ateu, para ele não passa de palavras inventadas pela mente do homem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Para muitos é loucura. Jesus falou que o evangelho, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você vê que o evangelho tem mesmo que ser pregado. O poder que Deus deixou na mão da igreja é o evangelho, por isso ele tem que ser pregado. Quem que não ouviu falar de Saulo, que se transformou em apóstolo Paulo? Saulo foi transformado pelo poder desta palavra. Saulo, ele se encontrou com a palavra no caminho para Damasco. Saulo era um assassino. Saulo foi um homem que derramou muito sangue. Derramou o sangue de cristãos, de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus. Mas isso acabou quando ele se encontrou com Jesus. E aí a palavra que é Jesus, a qual diz em João capítulo 1, ele é o verbo que se fez carne. Aí Saulo cai agora do cavalo cego, porque a luz raiou no meio do caminho de Damasco, e ele se encontrou com a verdade. Por isso que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que diz em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Saulo foi transformado pelo poder do evangelho, se transformou em um Paulo. De assassino passou então a ser um perseguido, de perseguidor se tornou a ser perseguido. Outrora matava, agora traz vida através do evangelho. Aqui diante de você está o homem que outrora serviu de perdição para muitas pessoas. Quantas pessoas que eu não afundei em drogas antes de conhecer Jesus? Quantas pessoas que eu fiz se perder através da minha própria vida, que era usada por Satanás? Mas hoje
Jesus, ele me coloca essa palavra na mão para trazer vida. Uma coisa você pode ter certeza, se quando eu estava servindo Satanás neste mundo, eu fiz almas se perder, você pode ter certeza que muito mais almas hoje, eu fiz elas chegar até a Deus através do poder de Deus, que é o Evangelho. Porque está escrito, Jesus é o caminho. Então eu estou apontando aqui agora o caminho que te salva, o caminho que vai te conduzir à vida eterna, o caminho que vai te trazer vida e vida com abundância. É esse que eu estou agora te apontando e pregando para você. Por isso que eu não posso me calar. Por isso que num dia como esse, eu não posso ficar dentro de minha casa, ali simplesmente perdendo tempo. Porque até mesmo o Espírito de Deus não me deixa fazer isso. O dia que eu não saio para pregar o Evangelho, até angustiado eu fico, até desinquieto eu fico. Ouviu? Assim como o apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque sobre mim foi imposta esta obrigação. Ai de mim, Jesus está às portas. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Jesus está preparando o povo da terra para se encontrar com Ele. E ai de mim se eu não fizer a minha parte. Ai dos pastores que só quer dinheiro, só quer status, só quer vida boa na terra. Ai deles, porque uma ordem o Senhor Jesus deu: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, ide, vai, os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Essa é a ordem de Jesus. Será que a igreja hoje faz isso? Tudo bem que eu não tenho do que me gloriar se eu prego o Evangelho, mas a questão é, quantos que estão cumprindo a palavra do Senhor? Quantos estão se preocupando com almas? Acorda para a realidade, povo de Deus, acorda para a realidade, povo brasileiro, povo goiano, acorda para a realidade, Jesus, ele disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O problema é que muitos não querem acordar. O problema é que muitos preferem ficar no engano, no erro, na mentira. Essa é uma grande realidade. Uma grande realidade que muitos não querem acordar para a realidade, não quer ver a verdade. Quer continuar sendo enganado, muitos querem. E nós temos na palma da mão a verdade, que é a palavra do Senhor. O problema é que muitos trocam a verdade de Deus para ouvir mentiras e fábulas. Quantas pessoas que trocam essa palavra para ouvir padre, para ouvir papa, para ouvir pastor, e muitos deles às vezes não estão nem pregando o Evangelho, está pregando mentira. Muitos às vezes estão pregando a mentira e o povo diz amém, e o povo diz recebo, e o povo se alegra e chora, recebendo muitas vezes maldição, recebendo muitas vezes uma palavra que não provém de Deus, mas são palavras enganadoras. Por isso que essa geração se perde, por isso que o mundo está do jeito que está, e é necessário que aconteça. E vai piorar cada dia mais que se passa, porque essa palavra, ela testifica acerca de certas coisas. Essa palavra, ela nos afirma que nos últimos dias, quando se aproximar a volta de Cristo, vai haver falsos profetas demais. Ouviu? Não houve outra geração com tantos falsos profetas como esta. Nos tempos de Jesus tinha falsos profetas. No tempo de Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um tal de um falso profeta chamado Bar Jesus. Bar Jesus era um satanista, um falso profeta. E Jesus falou que pelos frutos vocês conhecem ele. Quer saber se Edir Macedo é homem de Deus? Olha os frutos, não olha os milagres não, porque milagre não é fruto. Quer saber se o seu pastor é homem de Deus? Não olha milagre não, porque Jesus falou que até eles, até Satanás, usando o corpo deles, faria falsos milagres, fariam sinais e prodígios, que se possível, enganaria até os escolhidos. Tem muitos escolhidos aí que estão sendo enganados porque não conhecem os frutos, não sabem o que é fruto. Tem muitos escolhidos aí que se enganam pelos milagres, se enganam pelos prodígios, se enganam pelas curas, mas muitos desses milagres não estão sendo feitos na mão de Deus, estão sendo feitos em nome de Deus, mas não estão sendo feitos, a maioria não está sendo feito na vontade de Deus. Você sabia disso? Jesus falou, em meu nome curarão os enfermos, e esses sinais acompanharão aos que crerem. Então os sinais acompanham todo aquele que crê. Mas não significa que porque crê, é Jesus que está curando em nome de Jesus. Muitos, não estou falando todos, muitos estão curando em nome de Jesus, mas Jesus não está com eles, porque outro está acompanhando eles, porque o sentimento da avareza, que é o amor ao dinheiro, corrompeu o coração, usa o nome de Deus, mas Deus não está com eles. Prova disso, Jesus lá em Mateus capítulo 15, versículo
versículo 9, ele fala com os fariseus, ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com teus lábios vocês me honram, mas em vão me adoram. Jesus falou para os fariseus: vocês só me adoram com os lábios, somente com os lábios, somente com palavras, mas a mão desonra, a boca desonra, o corpo está servindo para a desonra de Deus para muitos. Muitos honram a Deus só com palavras vazias, palavras vãs, palavras mentirosas, mas as suas mãos estão desonrando a Deus. O seu corpo não faz aquilo que Deus quer, só a boca que fala o nome de Deus. E o que Jesus falou? Jesus, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Está aí a condição. Não basta somente falar eu creio em Deus, não basta somente falar eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, não. Tem que fazer a vontade do Pai. É necessário fazer a vontade do Pai para herdar a salvação, para poder herdar o reino de Deus. Necessário é fazer a vontade do Pai. Ouviu? Muitas pessoas se tornaram amantes de si mesmo, não querem fazer a vontade do Pai, mas querem agradar a si mesmo. E o que Jesus falou? A quem você apresenta o seu corpo para servir, você se torna servo dele, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a salvação. Muitos apresentam o seu corpo para servir a si mesmo: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Assim a humanidade está vivendo, achando que estão caminhando certo, achando que o fim desse caminho Deus vai colocar num bom lugar. Não vai não, não se iluda não, Deus não vai colocar num bom lugar se você não buscar Ele não. Está escrito lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim desse caminho é morte. Há caminhos que você olha e fala: está tudo bem, Deus é comigo, Deus me abençoou. O que mais tem hoje é isso, até no funk: Deus me abençoou, não abençoou nada não. O Deus deste mundo é o diabo. Jesus falou que o Deus deste século, ele satisfaz as pessoas, porque as pessoas querem satisfazer a ele. O Deus do dinheiro, a qual Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, não tem como servir dois senhores, porque servindo a um você desagrada ao outro, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então peraí, prosperidade não é sinal que é Deus que está abençoando, miséria não é sinal que é o diabo que está tomando a vida da pessoa. Porque hoje você entra numa igreja de prosperidade, o que eles falam? Se a pessoa está vivendo uma vida simples, se a pessoa está vivendo uma vida dificultosa, eles dizem que é encosto, dizem que é demônio. Então que me explica então o porquê que Saulo tanto padeceu. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu nessa Bíblia, nessa palavra. Um dos homens que mais sofreu. Ele disse que sofreu fome, ele passou sede, ele foi açoitado, foi apedrejado. Como que fica diante dessa palavra os pastores que dizem que quem não tem prosperidade é porque tem encosto, é porque tem demônio? Como que vai ficar? O apóstolo Paulo sofreu tribulações, sofreu perseguições, passou fome, sede e frio. Pedro, no final, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. João, arrancaram a sua cabeça. Como que fica isso? Como que ficam os apóstolos hoje que falam: eu sou um apóstolo levantado por Deus, eu sou apóstolo ungido por Deus? Como que ficam esses tais apóstolos fraudulentos? Porque não foram levantados por Cristo? Por que não sofrem pelo Evangelho? Saulo podia ter enriquecido? Podia sim, mas não é para isso que Jesus chamou os servos de Deus. Jesus nos chamou servos para poder enriquecer nessa terra, mas para levar o Evangelho e transformar almas, e foi o que foi feito através da vida dos apóstolos. Agora hoje, pessoas que têm fazenda, apóstolos como Valdemiro tem fazenda, e está lá chorando, falando: eu estou sendo perseguido pelo Evangelho. Desse jeito é fácil demais. Tendo uma fazenda, cabeça de gado, um carrão, uma conta cheia, como que está sofrendo? O apóstolo Paulo, quando ele falava, ele relata que estava sofrendo. Ele não tinha R$1, não tinha um tostão, ao ponto que você vai ver Pedro no caminho para o templo, na saída do templo, o mendigo pedindo dinheiro. E ele falou: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda. É isso que a igreja tem. Levanta, paralítico, enxerga o cego, o surdo começa a ouvir. É isso que a igreja tem. Não tem prata nem ouro, porque não é isso que Deus destinou para a igreja. Tudo bem que isso é uma consequência, enriquecer, mas Deus, ele falou:
Não acumuleis aqui, mas acumuleis no céu. Não busqueis acumular para si tesouro na terra, onde a prata pode ser roubada pelo ladrão, onde a traça, a ferrugem tudo consome, mas acumulai tesouro no reino do céu. O que nós estamos percebendo mediante esta palavra? Que nós estamos ouvindo um outro evangelho, um evangelho fraudulento, porque não vem de Deus. O que eu estou tentando dizer? Estou tentando dizer para você que é tempo de se despertar e ler as Escrituras, porque nela você vai encontrar a vida eterna. É isso que eu estou tentando passar. Você precisa examinar as Escrituras, nela você encontra toda a verdade, e ninguém pode enganar aqueles que conhecem a verdade, porque a verdade liberta. Hoje está sendo pregada uma palavra libertadora, uma palavra salvadora, uma palavra que se pouco ouve mais, uma palavra que poucos têm interesse em pregar e poucos têm interesse em ouvir. Estou pregando a palavra de Deus, como eu li em Lucas capítulo 9. O evangelho é renúncia. O evangelho tem que renunciar tudo. Você vai ver que Jesus, ele vem até ele um jovem rico. Esse jovem rico, ele fala: Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, para ser salvo? Jesus, então, agora, ele vai testar o coração do jovem rico. E aí ele fala: você guarda os 10 mandamentos, não guarda? E o jovem diz que sim. Então Jesus fala agora: só falta uma coisa. Só falta você fazer uma coisa agora. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí sim você vai ter um tesouro no reino do céu. O que Jesus estava falando para esse jovem rico? Fazer obra de caridade? Não é. Testando o coração para ver se estava no dinheiro. Testando o coração para ver se estava em Deus. Quer saber se o coração seu está em Deus? Ou se o seu coração está em alguma coisa? É só falar assim: quer seguir Jesus? Então renuncia tudo. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai olhar para trás. Igual Deus, ele falou para Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra: não, olha para trás. Sabe por quê? Porque lá está o coração. Lá está, então, simplesmente o amor, o tesouro. Então esse jovem rico, o que ele fez? Endureceu o seu coração. Virou as costas para trás e foi embora, com o coração endurecido. E aí Jesus, o que ele fala? Eu digo para vocês que é mais fácil do que um camelo entre no fundo de uma agulha, do que um rico venha entrar no reino do céu. Ouviu? Jesus, ele deixou bem claro: é impossível um camelo entrar no fundo da agulha, então é impossível um rico entrar no reino do céu. Então, se algum homem que se intitula ser pastor, se intitula ser apóstolo e bispo, não renunciar tudo, não renunciar a si mesmo, não vai entrar no reino do céu. O amor às coisas terrenas, o amor ao dinheiro, traz o que? Avareza. Avareza é o que? Mesmo que idolatria. O apóstolo Paulo falou que a avareza é a idolatria. Idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo carro, idolatria pela família, idolatria pelas coisas terrenas. Nós não podemos amar as coisas da terra mais do que a Deus. Nós não podemos, todavia, estar com nosso coração preso nas coisas terrenas, mas o nosso coração tem que estar em Deus. Todavia, nosso coração por completo deve estar em Deus, pronto a fazer a vontade de Deus e disposto a deixar tudo. Muitas pessoas viram as costas para Jesus porque não querem largar o que? A bebida. Essa é uma grande realidade. As pessoas amam mais a si mesmo, amantes de si mesmo. Muitos viram as costas para Jesus porque não tem coragem de largar a farra do final de semana, porque não quer largar os seus costumes. Muitas pessoas não querem servir a Deus, mesmo sabendo que estão indo para o inferno, porque o seu coração está preso no pecado, estão cegos de entendimento. O apóstolo Paulo é um exemplo, porque era cego também, matou muitos cristãos, foi um grande perseguidor da igreja. Ele acreditava cegamente que ele era um homem de Deus. Ele acreditou por muitos anos cegamente que ele estava no caminho do céu. Mas quando Jesus aparece para o homem, as escamas caem dos olhos e a luz resplandece, e ele começa a se transformar de um bêbado para uma pessoa sã, de um matador para um homem que leva a palavra de vida. Assim Jesus fez na minha vida, de um drogado para uma pessoa hoje que está fazendo isso que você está fazendo. Jesus transforma vidas, quer transformar e está transformando ainda. Muitas almas sendo transformadas. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem.
Se Jesus não existisse como muitos ateus acreditam, como muitas pessoas acreditam, esse evangelho já tinha ido por fogo já. Essa Bíblia já não estava mais em nossas mãos. Quantos homens passam pela terra e são esquecidos? Quantos parentes nossos que se passaram por essa terra há 30 anos atrás, hoje pouco é lembrado, entra no mar do esquecimento. Mas esse evangelho não, meu irmão, é mais de 2000 anos na terra, muito mais do que 2000 anos na terra, essa palavra está, porque não entra no esquecimento, porque Deus é vivo, porque o Deus que se manifesta pelas Escrituras, Ele é um Deus vivo. Ouviu? A palavra de Deus é o poder de Deus, ela tem poder para salvar, para libertar, como você está vendo aqui agora, um ex-drogado, um homem que outrora aí quase morreu na mão de polícia, na mão simplesmente na overdose. Eu já cheguei a ter quase overdose. Por quê? Porque a pessoa todavia ela busca alguma coisa. A alma ela está sedenta, a pessoa vai querer saciar a sede da alma. Mas o que Jesus falou? Quem tem sede vem a mim e beba, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. De graça, meu irmão. Jesus não quer seu dízimo, não quer sua oferta, não quer sua casa, não quer seu carro, é de graça. Você quer ser saciado? Jesus falou, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Coitado daqueles que fazem fogueira santa para poder oferecer alguma coisa para alguém. Coitado daqueles que de 6 em 6 meses estão fazendo fogueira santa, estão vendendo o que não é deles, estão vendendo a fé, estão vendendo a palavra de Deus, estão comercializando, são os comerciantes do templo. Jesus, ele chega na porta do templo, lá em Jerusalém, e ele vê o povo vendendo coisas na porta, não estava nem dentro, não estava nem usando a palavra para vender. Vendiam bois, vendiam animais, vendiam coisas na porta do templo. A Bíblia diz que Jesus chega na porta do templo e fala, a porta do templo com um chicote que ele fez com cordas. E a Bíblia diz que o chicote estrala ali na porta daquele templo. Jesus, ele derruba a mesa dos que compravam, dos que vendiam na porta do templo e diz, não farás da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. É o que muitos têm feito. E têm feito também nos dias de hoje. Usam a fé das pessoas para enriquecer e lucrar. Usam a fé de Deus, a fé, a própria palavra de Deus, para poder enriquecer. Coitado, Jesus falou de graça recebeste, de graça foi dado. O que Jesus deu de graça? Essa palavra. Jesus deu de graça, então nós temos que levar de graça. Por que não prega na rua? Porque na rua não dá dinheiro, porque na rua não lucra. Mas quando se faz um templo bonito, confortável, espaçoso, aí tem lucro. E não é isso que Jesus nos destinou, mas Ele nos destinou a pregar o Evangelho como Ele pregou a toda criatura. Olha o que diz em Timóteo, capítulo 2. Pregues o Evangelho dentro e fora de tempo. Vou repetir, que pregues o Evangelho dentro e fora de tempo. Repreendas, corrija, exorta este povo. Porque tempos chegarão em que eles não mais darão ouvidos à sã doutrina, mas haverá comichões nos seus ouvidos, se apostatarão da fé, vão ouvir fábulas, vão ouvir mentiras. É o que a humanidade está acreditando. As pessoas hoje estão vivendo fábulas, estão vivendo um evangelho mentiroso. As pessoas hoje elas podem escolher, ali eu vou buscar prosperidade, aqui eu vou buscar o Pentecoste, o rodopia, cai, levanta. As pessoas hoje podem escolher qual evangelho elas querem, elas só não querem esse evangelho. Porque esse evangelho não tem rodopia, cai, levanta, não tem. O que aconteceu em Atos não foi isso, foi outra coisa. Não tem dinheiro, não entra dinheiro. Muito pelo contrário, sai daqui para ir para aquele que precisa. Agora hoje, só venha para mim, vem, dinheiro nunca se farta. Por quê? Porque na verdade são cães gulosos que nunca se fartam, é o que Jesus falou. Jesus chamou os pastores que amam dinheiro de cães gulosos que nunca se fartam. Por que só prega prosperidade? Porque o interesse não está em Deus, o coração não está em Deus, o coração está no dinheiro. E Jesus falou, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde estiver o teu coração, ali se encontra o seu tesouro. O amor do dinheiro, a raiz de toda espécie de males. Muitos caindo nesta cobiça se desviaram da fé. Então aí você encontra o coração de muitos hoje. Aí você vai encontrar, mexer na riqueza, mexer no bem material, mexer naquilo que gosta, o coração endurece. Quer saber? Você quer saber se realmente o coração está em Deus? Fala para o Edir Macedo dividir com os pobres toda a riqueza. Não, outra coisa.
A palavra não deve só ser pregada, não, ela deve ser vivida, não é verdade? É muito fácil falar para os membros da Universal fazer fogueira santa de 6 em 6 meses. Agora eu falo para o Edir Macedo fazer isso também, porque o sacrifício não é tudo, não é dar tudo que você tem. Fala para ele fazer isso também, vender todas as IURD que ele tem, todos os prédios, aí não dá, né? Para ele não se aplica, só se aplica para aqueles que ouvem. Fala para os obreiros, será que os obreiros também faz fogueira santa de 6 em 6 meses? Será? Agora a questão é, aonde que está isso na Bíblia? Não se encontra isso na Bíblia. Jesus não pediu dinheiro de ninguém, os apóstolos não pediram dinheiro de ninguém, não houve pedição de dinheiro. O que você vai ver lá em Atos são as pessoas vendendo seus bens e repartindo com os pobres. Na verdade, eles depositavam os seus bens, o seu dinheiro, aos pés dos apóstolos. Deus não mandava eles vender o que eles tinham. O apóstolo Paulo não mandou eles vender o que eles tinham. Eles fizeram porque o coração deles estava em Deus e assim não havia falta entre eles. Repartiam seus bens na igreja de Atos e dava para os pobres e não tinha falta entre eles. Agora vai ver se isso acontece nos dias de hoje, na atualidade que estamos vivendo. Vai ver se está repartindo com os pobres aquilo que se arrecada da fogueira santa. Vai ver se dentre eles não há dificuldade. É o que mais tem, é dificuldade. Tira tudo que a pessoa tem, como que ela vai se alimentar? Como que ela vai cuidar da sua família? Então, meus irmãos, abrem os seus olhos. Esse que eu acabei de falar agora não é o Evangelho de Cristo. Isso que eu acabei de falar agora é as heresias, as mentiras que estão sendo empurradas hoje para cima do povo. E o povo está perecendo pela falta do conhecimento. O profeta Oséias falou, ele diz, na verdade, o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento de Deus. E quando falta o conhecimento de Deus, o povo é enganado. Quando falta o conhecimento de Deus, surgem várias seitas, surgem falsos profetas, surgem aproveitadores da fé. Quando falta o conhecimento de Deus, todo o povo perece, todo o povo é enganado. Todo o povo está sendo enganado. Hoje a maioria do povo está sendo enganado pela falta do conhecimento. E é por isso que é uma tristeza. É uma tristeza a igreja não pregar o Evangelho. A igreja está simplesmente se acovardando. O conhecimento que nós recebemos dessa palavra não é para guardar para nós mesmos. Se os apóstolos de Cristo tivessem conhecido o Evangelho e tivessem se calado, esse Evangelho não estava na nossa mão hoje. Se os apóstolos de Cristo tivessem se acovardado, somente ouvido esse Evangelho e ficado de braços cruzados, não estava na nossa mão hoje, porque Saulo, ele ouviu de Cristo e ele pregou o que ele ouviu de Cristo. Pedro ouviu de Cristo o Evangelho, anunciou o Evangelho. Agora pensa se eles não tivessem anunciado o que eles ouviram de Cristo. É por isso que a igreja tem essa obrigação de pregar o Evangelho fora e dentro de templos. Sim, é uma ordem de Deus, pregar fora e dentro de templos. Querem pregar dentro de templo? As agendas estão abertas. Não tem ninguém se inscrevendo na agenda, a agenda está aberta. Será que alguém vai querer se inscrever na agenda de Jesus Cristo para pregar fora e dentro de templo? Será que alguém aí está disposto a entregar a vida a Jesus? Porque este mundo, meu irmão, jaz no maligno. Jaz há muito tempo. Há muito tempo este mundo está sendo governado pelo maligno. Só não percebe quem quer. Só não percebe quem quer ser enganado. Só não percebe quem está com o coração preso nesse mundo. Ou já está cego de entendimento. As Escrituras não mentem. O Evangelho de Cristo não mente. Está escrito, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a luz do Evangelho. Porque com seus olhos vê, mas não enxerga, com seus ouvidos ouvem, mas não entendem. Assim está vivendo a humanidade, cega espiritual. A palavra sendo pregada e muitos ainda não entendendo, porque simplesmente tem comichões nos seus ouvidos. O entendimento está cego o entendimento, e é por isso que não resplandece a luz do Evangelho. Porque o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Foi o que o apóstolo Paulo disse. É o que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam um Evangelho estreito de renúncia. Tem que renunciar. Não tem como continuar bebendo a cervejinha e servir a Deus, não tem como. Não tem como continuar mentindo, uma mentirinha pequenininha e servir a Deus, não tem como, tem que renunciar. Mas como assim, pregador?
vou deixar primeiro seguir a Deus, não. Jesus ele chama como você está, mas quando você tem um encontro com Ele, você não permanece da forma em que Ele te encontrou. Até mesmo porque Jesus transforma, até mesmo porque Jesus ele renova. Aqui está diante de você, mais uma vez eu volto a frisar, uma pessoa que outrora era um bêbado, era um drogado, andava nessas ruas de Goiânia dando tiro para cima só para ver o povo correndo. Então, todavia, Deus, quando Ele encontra com a pessoa e a pessoa tem um encontro com Deus, tem transformação. 6 anos, 7 anos que eu não uso mais drogas, 5 anos que eu não bebo cachaça, nem depois que eu converti entrou mais nenhuma porcaria dessa na minha boca, no meu corpo. Porque Jesus ele transforma. Jesus transforma da água para o vinho. Jesus transforma a pessoa totalmente, mas tem que querer, tem que renunciar, meu irmão. A renúncia tem que acontecer. Glórias a Deus, aleluia. Pois o Evangelho é renúncia. Renunciar a si mesmo é necessário. Deixar o pecado para chegar até a Deus é necessário. Necessário é renunciar a si mesmo, deixar tudo que desagrada a Deus, porque a Bíblia relata que aqueles que andam segundo a carne não podem estar opostos à vontade de Deus, não estão segundo a vontade de Deus, estão opostos à vontade de Deus. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, ou seja, tem que se arrepender. Necessário é renunciar a si mesmo. Necessário é o homem entender que precisa sim se arrepender para poder herdar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Com tristeza nós vemos hoje que esse Evangelho do Rei, o Evangelho de Jesus Cristo, pouco tem sido pregado hoje um falso Evangelho, prosperidade, fábulas, Evangelho de autoajuda, né? Que hoje se tornou uma palestra motivacional. Hoje as pessoas estão em busca não é de ouvir o Evangelho de Cristo. A grande maioria está em busca de ouvir prosperidade, de ouvir então o Evangelho de motivação. Eu nem chamo de Evangelho essas palavras de motivação. Eu chamo de simplesmente palestra, porque se tornou palestra. É mesmo porque traz lucro, traz dinheiro. O Evangelho não é para se lucrar, não é para ganhar dinheiro. Glórias a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descanso em minha alma. Meus irmãos, vou continuar pregando a palavra aí. Esperar só o ônibus passar, porque eu tive um probleminha ali na frente. Graças a Deus. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo vem, eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito mais do que feliz aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque já o dia do Senhor está perto. É mais do que feliz aqueles que praticam essas palavras. Guardar essa palavra, é pegar ela e colocar em cima de alguma coisa. Guardar essa palavra é simplesmente deixar ela nas tábuas do teu coração praticando. Eis que cedo vem.
Bem-aventurados aqueles que guardam as profecias deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. Apocalipse capítulo 22. Eis que cedo vem. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo, está muito próximo. Agora o guardar, que Jesus fala dessa palavra, não é pegar essa Bíblia e colocar em cima do painel do carro, não é colocar em cima de alguma coisa. O guardar essa palavra é você praticar, porque quando você pratica essa palavra, ela está gravada nas tábuas do seu coração. Olha o que está escrito em Salmo: guardei a tua palavra, gravei ela nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Para isso que a palavra tem que estar guardada, gravada na tábua do coração, para não pecar contra Deus. Porque cada vez que você for ter tentação e vontade de pecar, a palavra que está cravada na tábua do seu coração vai falar para você não fazer tal coisa. A palavra que está no coração, todavia, ela nos lembra que nós temos um Deus em qual nós temos que obedecer, o qual nós temos que obedecer, mas também ter reverência e não pecar contra Ele. Mas só tem essa reverência de não pecar contra Deus e querer agradar a Deus uma pessoa que cravou nas tábuas do teu coração esta palavra. Agora a pessoa que rejeita essa palavra, essas palavras não ficam cravadas na tábua do coração. Uma pessoa que segue os seus caminhos e quer agradar a si mesmo, essas palavras não estão cravadas no seu coração, mas antes esqueceu a Deus. A Bíblia diz que serão lançados no fogo do inferno todos que se esquecem de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra que eu acredito, não é o que vem da minha boca, mas a Bíblia Sagrada diz que serão lançados no inferno todas as nações e todos aqueles que se esquecem de Deus. Sabe o que é se esquecer de Deus? Duvido que você se lembre de Deus quando você está lá queimando a carninha junto com os amigos. No momento que você está lá na sua farra, duvido você lembrar de Deus. Quando você está assistindo sua novela, duvido você lembrar de Deus. Duvido a pessoa lembrar de Deus quando ela está pecando. E é por isso que a Bíblia relata e diz que serão lançados no inferno todas as nações que se esquecem de Deus. Nós não podemos nos esquecer, meu irmão, que essa palavra foi para nosso aviso. Nós não podemos nos esquecer que essas palavras foram deixadas para nós vivermos elas. Nós não podemos nos esquecer que Jesus se entregou naquela cruz, foi para nos libertar do pecado e foi para salvar o pecador que se arrepende dos seus maus caminhos. Mas a nação se esquece de Deus, porque em seu coração já está outra coisa. Em seu coração outras coisas tomaram o lugar, e é por isso que se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus por muito pouco. Por muito pouco o homem, ele deixa Deus de lado. Por muito pouco o homem troca a Deus. Judas trocou Jesus por moedas de ouro. Hoje troca Jesus por um copo de cerveja, um copo de pinga. Troca Jesus por tudo que é pecado. Hoje estão trocando Jesus até mesmo por um dia de farra. Estão trocando Jesus por coisas que não convêm, coisas que traz morte e leva a perdição eterna. Acorda para a realidade. Acorda, o Evangelho é para salvação, mas tem que ter renúncia, tem que haver no seu coração desejo de ser salvo, tem que haver. Jesus falou: aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Jesus disse que tem que perseverar até o fim não chegou ainda não, Jesus não voltou ainda não. Jesus falou que aqueles que perseverarem até o final, esses serão salvos. E o que é perseverar? Final do quê? Perseverar até o final, como diz as Escrituras. Perseverar nesses caminhos, perseverar nessa palavra, perseverar dia após dia, negando a si mesmo. Negar a si mesmo é necessário. O coração pede um golinho de pinga, você diz não, você nega a si mesmo. A tua carne, ela deseja o pecado, ela chega, pula, chega, grita pelo pecado, você diz não. Isso é negar a si mesmo, isso é necessário, Jesus falou que todavia teríamos grandes aflições neste mundo, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês. Jesus não falou que nós venceríamos, até mesmo porque se Jesus vencer, não há mais o que se fazer se não obedecer essa palavra. Jesus venceu o mundo, então nós só temos que perseverar. Jesus venceu o mundo lá na cruz, então agora nós só temos que perseverar negando esse mundo, aborrecendo a si mesmo. E a Bíblia diz que nós seríamos odiados desse mundo.
E nós também odiaríamos esse mundo, mas muitos amam esse mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Não sabia isso? Tiago capítulo 4, versículo 4. Aqueles que amam esse mundo, aqueles que amam as coisas que no mundo há, ama tudo que o mundo oferece, se torna inimigo de Deus, passa a caminhar na terra como inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo. Assim se tornam as pessoas que têm um coração nessa terra ligado neste mundo, e é isso que Jesus falou: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O coração de muitos está no pecado, e ali está o tesouro. O coração de muitos está em coisas terrenas e materiais, ali está o tesouro. Agora, se o tesouro estiver em Deus, se o coração estiver em Deus, se o coração estiver na salvação, lá você vai encontrar o tesouro. E é esse tesouro que Jesus prometeu, tesouro no reino dos céus. Jesus não veio para prometer carro bom, casa boa, não veio para trazer uma vida física e financeira boa. Tudo bem que isso pode acontecer, e Deus sim, Ele quer, mas o que Deus quer é que a alma seja salva. O que Deus quer é que a alma, ela venha ser salva. Foi isso que Jesus falou: eu não vim para condenar o mundo, não vim para julgar o mundo. Jesus, ele diz: mas há um que há de julgar esse mundo, e é a palavra que vocês têm ouvido. Jesus falou: a palavra que saiu da boca dele, essa palavra que está sendo anunciada, é ela que vai nos julgar, é ela que vai nos colocar então diante de Deus, e por ela nós teremos que prestar conta diante de Deus. Então Jesus, ele diz: eu não vim negar, não vim condenar o mundo, mas salvar. Porém, para a salvação acontecer, é como diz lá em Marcos 16:15, os que crerem, foram batizados, serão salvos. Jesus, ele diz: mas os que não crerem já estão condenados. A condição para acontecer a salvação é essa: quem crê no Filho unigênito de Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, jorrarão de dentro de teu ser. Sede, todavia a alma tem sede de Deus. Agora só pode a alma ser saciada naquilo que vem de Deus. A palavra de Deus, ela é para isso. A palavra de Deus é água para saciar a alma. A palavra do Senhor Jesus Cristo é a água para saciar a alma que está sedenta. Porém, o homem carnal não compreende as coisas espirituais. Sabe o que ele faz? Vai tentar saciar-se então em outras coisas. Muitas vezes as pessoas estão sedentas e não sabem. Elas vão para um bar, elas vão comprar cachaça, cerveja, vão buscar droga porque querem saciar-se, mas não entendem que é a alma que está sedenta, e é Deus que tem que saciar essa alma. Sabe o que acontece, meu irmão? Eu vou usar um exemplo bem claro. Você está com sede, você vai e toma vinagre. O que vai acontecer? Uma sede ainda maior, e vai trazer consequências grandes na sua saúde. Assim é a alma. A alma, ela pede o quê? Água da vida, que é a palavra. Aí as pessoas vêm e dão o que para ela? Cachaça, droga, pecado, a vontade. E aí o que acontece? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então acontece que colhem o quê? O salário do seu pecado. Talvez não colhem na hora, talvez não colhem no mesmo ano, mas como diz a Bíblia, nós estamos debaixo de uma lei da semeadura, onde diz que aquilo que nós plantarmos, isso também nós vamos colher. Aqueles que plantam na carne, colhem na carne. Aqueles que plantam mal, colhem o mal. Então é o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que nós temos que sim plantar para Deus, para que nós possamos receber algo de Deus. Mas todavia o mundo tenta satisfazer a si mesmo. E isso, homens amantes de si mesmos. E isso é um sinal muito sério acerca da volta de Cristo. O apóstolo Paulo falou que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Você tem noção o que é isso? Pessoas que amam mais a si do que a Deus. Pessoas que querem satisfazer a si mesmo e não querem satisfazer a Deus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles querem satisfazer a si mesmo.
porque são filhos do pecado, porque são filhos da perdição. É por isso que muitos querem satisfazer a si mesmos e se esquecem de Deus. Mas se esquecem também que esta palavra diz que todas as nações que se esquecem de Deus vão ser lançadas no fogo do inferno. Vão ser lançados no fogo do inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas o final de semana chegou. Todo mundo, a grande maioria agora se preparando para farra, para virar noite. E a Bíblia diz que aqueles que se esquecem de Deus vão ser lançados no fogo. Ei, meu amigo, não se esqueça de Deus não. Não se esqueça da palavra de Deus não. Não se esqueça que um dia Jesus, ele teve que sofrer naquela cruz para salvar a sua alma não. Não se esqueça que um dia Jesus, quando se entrega lá naquela cruz, ele fez aquilo para que você viesse a ser transformado, para que você se tornasse uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isso que Jesus se entregou lá naquela cruz. Ele fez por amor, porque quis. Ninguém obrigou ele, ninguém tomou a alma dele, mas ele fez aquilo para que você fosse salvo e para que você tivesse a vida e vida com abundância. O problema é que muitos estão trocando essa graça de Deus, que é a graça da salvação, pelo pecado. Vou falar uma realidade. Escuta essa palavra. Muitos trocaram hoje Jesus pelas imagens de escultura. Muitos trocaram hoje Jesus por Aparecida. Trocaram Jesus por Maria, por Pedro, João. Trocaram Jesus pela criatura. O que está escrito em Romanos 1, versículo 16. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador e Salvador, que é bendito. Como? Está aí o Brasil hoje com centenas de santos, supostos santos. As pessoas se esquecem de Deus porque é tanto santo que tem. É o santo para fazer cair chuva, é o santo para fazer casamento, é o santo para interceder pela alma. O Brasil está sendo enganado por falsos deuses, falsos santos, por uma doutrina, um ensinamento que não vem de Deus. E por que não vem de Deus? Porque não se encontra isso na Bíblia. Aonde que se encontra na Bíblia que você tem que ter uma imagem de escultura? Aonde que no Novo Testamento, você vai encontrar na Bíblia que os santos intercedem pelas almas dos homens? Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu te digo que não está escrito. Foram 7 vezes lendo essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Até hoje eu não encontrei nenhum versículo que me dá respaldo para eu ter uma imagem de Jesus, para eu ter uma imagem de qualquer outra criatura. 7 vezes lendo essa Bíblia eu não encontrei nenhum respaldo que diz para mim que existe purgatório, porque não existe purgatório. Não existe intercessão de santos, de homens, de mortos, não existe. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Não é o Espírito de Maria que intercede. Não é o Espírito de Aparecida, até mesmo porque Aparecida é uma imagem que foi achada no rio. Não é o Espírito de nenhum homem, de nenhum santo que intercede pela alma do homem, não. É o próprio Espírito de Deus que intercede pela alma. O Brasil está sendo enganado. O homem, ele perece pela falta do conhecimento. Talvez você fale, mas tal santo fez um milagre. Tal santo é uma mentira. A Bíblia diz que até os demônios fazem sinais e prodígios falsos para enganar as pessoas. Quem não te garante que Satanás está se transfigurando numa imagem de um santo para fazer um falso milagre, como a Bíblia diz? A Bíblia fala acerca disso. Que Satanás se transfiguraria em anjo de luz para enganar até os escolhidos, se possível. Quanto mais na imagem de um morto. Quanto mais na imagem de um morto. Você sabia que no Espiritismo, supostos espíritos de pessoas, eles aparecem na imagem de uma pessoa morta? Tem muitas pessoas que relatam que viu o seu parente morto. Deixa eu te explicar o que é isso. Satanás se transfigurando na imagem de uma pessoa. Satanás enganando as pessoas com a imagem de morto. Fica esperto com isso. Fica esperto com isso. Não existe psicografia, não. Espírito de morto não se comunica. Não se comunica. O Evangelho de Jesus Cristo fala acerca disso. Que os que estão de lá não têm parte com os que estão aqui. A Bíblia diz que aqueles que vão para o além, tanto o céu como o inferno, não tem ligação com nenhuma pessoa que está viva. Então não existe psicografia, não. O que estão fazendo hoje é enganando o povo para ganhar dinheiro.
para ganhar dinheiro. Nunca existiu psicografia. Espírito de morto não se comunica com pessoas que estão vivas, não tem parte esse mundo com o mundo dos mortos. A Bíblia diz que não tem contato o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Ah, pregador, mas a psicografia, a Bíblia diz que não existe isso. Eles entram no mar do esquecimento, eles entram num sono profundo. Então fica esperto. São muitos evangelhos falsos que estão sendo pregados hoje na terra. Hoje existe evangelho para agradar todo mundo. Evangelho de Allan Kardec, evangelho que vem de homens que a Igreja Católica trouxe. O evangelho da prosperidade, que foi feito dentro de um cenário de teologia. É o falso evangelho, que apresenta o verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada, o verdadeiro evangelho que está escrito, e é o que foi pregado aqui hoje para testemunho e para aviso de todos aqueles que creem. Como Jesus ele diz, os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. E a condenação, a Bíblia diz que é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz que é bendita para todo sempre. Amaram mais o pecado do que a Deus, é o que a Bíblia diz. Os homens tiveram a oportunidade de escolher entre a vida e entre a morte. Deus ele diz, escolhe hoje entre a bênção e entre a maldição. Escolhe entre a vida e entre a morte. Muitos estão escolhendo a morte. Como assim, pregador? Não com a sua boca, mas nas suas atitudes. Não com os seus lábios, mas quando escolhem o caminho da perdição, estão escolhendo a morte. Me lembro que essa semana eu tive um sonho com isso. Eu estava num caminho, nesse sonho, cheguei num caminho que o fim dele era um rio de lama, era um lamaçal. E a Bíblia fala que o lamaçal é o pecado.